Hoje nós vamos estudar o capítulo 28, Preces pelos Espíritos, parte 5, por um criminoso. Vamos à leitura do trecho. Por um criminoso. Se a eficácia das preces fosse proporcional ao seu cumprimento, as mais longas deveriam ser reservadas para os mais culpados, porque eles têm mais necessidade do que aqueles que viveram santamente. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Crê-las inúteis porque um homem teria cometido esta ou aquela falta é pré-julgar a justiça do Altíssimo. Capítulo 11, número 14. Então, vamos começar o nosso estudo convidando a nossa querida amiga e irmã, Deusair Maria, que vai facilitar e auxiliar na reflexão do estudo desta noite. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus seja com todos neste dia de hoje, neste comecinho de ano, né? Graças a Deus, pedindo que a espiritualidade possa nos intuir, nos abençoar nas pesquisas que a gente fez, porque é muito bom estudar o Evangelho, é muito bom este convite. Eu convido a todos vocês a estudar também, a vir aqui para a frente para colocar, né, as suas pesquisas, gente. É muito bom, porque quando a gente recebe um convite para fazer esse estudo, quem ganha é a gente, porque a gente tem mais conhecimento, porque a gente vai pesquisar, entendeu? E é muito bom. Eu fico maravilhada, gente, porque quando a gente vai em Chico, a gente vai em Divaldo Franco, a gente vai estudando o Evangelho, vai estudando o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a codificação inteira, né, de Allan Kardec. A gente tem tanto assim mais conhecimento, é muito bom. Também quero deixar, né, meu boa noite, meu bom dia aos internautas, porque às vezes, né, não sabe a hora que eles vão assistir, mas que Deus nos ilumine no nosso estudo de hoje. E o que seria, gente, um criminoso? Este assunto é meio delicado para a gente falar. É difícil para a gente poder estar falando, porque o criminoso é aquele atrasado, gente, mentalmente. Ainda está atrasado mentalmente. Falta ali o sentimento moral. É um crime esta violação deste sentimento. Quem nunca violou este sentimento, infringiu estas leis. Chico Xavier fala o seguinte, que estes criminosos foram descobertos e nós ainda não. Porque eu posso ter feito um crime há 400 anos atrás, milhares de anos atrás. E hoje, graças a Deus, pelo conhecimento, eu não faço mais esse tipo de crime. Eu não roubo, eu não mato, eu não estrupo. Mas eu fui bem mais atrasado do que eu estou hoje. Mas graças a Deus pelo conhecimento dessa doutrina maravilhosa de Jesus, que é este evangelho, essa doutrina maravilhosa, nos ensina que devemos plantar a boa semente. Porque é a lei, gente, de ação e reação. Quem nunca estudou o livro do André Luiz? Psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, sabe que o que nós plantamos, nós colhemos. Se nós fazemos o mal, vamos colher o mal.
A gente não planta um pé de jabuticaba e vamos colher um pé de laranja, um pé de limão, um pé de gabiroba, né? Então não tem como, gente. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E podemos fazer uma comparação, gente, que nós que estamos na Terra, aqui é uma escola, aqui é um hospital. Uma hora é uma escola, uma hora estamos no hospital, uma hora nós estamos na cadeia. E o que seria esta prisão? A Terra é um hospital. A Terra é para nós uma prisão. Quem está no hospital, gente, está doente, precisa de cuidados. Estamos internados aqui na Terra. Cada um de nós estamos aqui porque ainda estamos doentes. Se nós não estivéssemos doentes, nós não estaríamos aqui. A gente já estava num plano muito superior, mais superior um pouco. Então estamos aqui nessa escola para nós aprender. Não é assim, quando a gente vai para a escola, a gente começa engatinhando, a gente começa escrevendo o A, o B, o C, a gente vai aprendendo devagarzinho. Assim é o mandamento de Deus. Não tem como dar salto. Não tem como, gente, ter novidade nas coisas de Deus. É tudo muito devagar. E nessa bendita escola consoladora, é aqui que nós aprendemos o beabá. Aprendemos a perdoar. A perdoar a quem? A perdoar o criminoso. A perdoar o ladrão. Aquele que entra na nossa casa, que rouba. Aquele que vai e rouba o nosso carro. Aquele que usa, né, às vezes, drogas, estão descontrolados, bebidas, e às vezes roubam para manter o seu vício. E nós queremos, nós falamos, né, aliás, lugar de ladrão é morto, lugar de ladrão é na cadeia. Só que nós esquecemos que este ladrão, este criminoso, ele tem uma mãe. E essa mãe não vê ele como ladrão, não. Essa mãe ora e chora todos os dias, pedindo a Jesus para que esta pessoa, que este filho querido e amado saia daquela condição. Enquanto nós outros enxergamos só o lado do ódio, do egoísmo, que a gente, meus filhos é melhor do que filho de fulano. Pode ser nessa encarnação, mas na outra encarnação demos muito trabalho para nossos pais, para nossos professores, para nossos avós, e a gente esquece disso. Por isso que a doutrina espírita é maravilhosamente bem instruída para quem quer aprender. Porque ensina a nós o quê? Como que o Evangelho nos ensina? A perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quantas vezes será, gente? 70 vezes 7. E eu tive a curiosidade. E eu fiz esta conta, é 490. Então, a gente perdoa hoje 70 vezes 7. A gente perdoa 470 vezes. Aí no outro dia, aquele outro amigo, ou que seja o inimigo, nos faz também sair do sério. Nos faz perder a cabeça. E aí nós lembramos de Jesus falando para cada um de nós. Perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí já passou para quase 1000. Perdão. Então a gente nunca para de perdoar, porque todo dia nós temos que perdoar a falta do outro. Porque como o Chico Xavier um dia falou o seguinte, que aquele que o policial descobriu ele, que ele era um criminoso, nós ainda não fomos descobertos.
E chega um homem perto do Chico e fala para o Chico o seguinte: Chico, eu levei a vida toda fazendo direito, estudando, ficando noite sem dormir, e um dia o que acontece? Ele chega no seu escritório na parte da manhã, seu escritório está limpo. Levaram tudo, levaram a sua máquina de escrever, que era aquelas máquinas antigas ainda, né, de digitar, levou a sua máquina, levou tudo que estava no seu escritório. E ele, muito apavorado, falou assim: Chico, não é justo. Eu comprei e paguei com meu dinheiro. E Chico, com aquela carinha boa, naquela humildade, naquela simplicidade, que dava vontade de pegar o Chico e colocar no colo. E ele fala para ele assim: ô, meu irmão, você só está devolvendo aquilo que um dia você roubou. Você já roubou dele outras vezes. E não foi só uma vez, não. Você roubou dele várias vezes. Então você só está devolvendo. É difícil, não é? Para nós aceitar isso hoje. Uma pessoa vai na nossa casa e leva tudo, um escritório que a gente tem, e a gente aceitar e perdoar essa pessoa 70 vezes? Será que a gente dá conta, meus irmãos, de seguir o Evangelho? Será que a gente dá conta de ensinar o que Jesus nos ensinou? Se a gente não der conta, meus irmãos, a gente ainda está longe de conhecer o Espiritismo. Estamos engatinhando. Por isso que eu falei no começo que as coisas de Deus é muito devagar. Não é assim no estalar de dedos. Então, o hospital é quando a gente estamos doente. Podemos também falar sobre a prisão. O que é a prisão? A prisão não é quando, gente, a gente inflige as leis de Deus, as leis da terra. Jesus não disse que ele não veio para regredir a lei? Ele veio para cumprir a lei. E nós também precisamos cumprir a lei. Porque se nós não cumprir a lei, nós vamos para a cadeia. E na cadeia vamos ter choros e rangeiros de dente. Vamos arrepender. Lá na cadeia nós não vamos ter orgulho. Lá na cadeia nós não vamos ter inveja, nem ambição, nem egoísmo. Na cadeia nós vamos estar arrependidos. Muitas das vezes, às vezes tentamos se matar, porque imagina só você preso dentro de uma jaula. E às vezes a gente não precisa nem estar na cadeia. Às vezes dentro da nossa casa mesmo, com depressão, com angústia, com um parente às vezes que desaparece, às vezes um parente que não conversa com nós, a gente fica dentro de uma jaula. Não precisamos nem ir para trás das grades. Uma vez, Chico, eu vou contar vários casos do Chico, gente, porque leva nós a uma reflexão melhor, um entendimento melhor. Todo ano, na véspera das mães, Francisco Cândido Xavier ia visitar os presos na cadeia e visitar as mães, porque aquelas mães não queriam que seus filhos estivessem ali presos, queria estar com elas em casa para comemorar, para fazer um almoço gostoso. E Chico ia para lá para poder abraçar essas mães. E um dia, uma mãe vira para o Chico e fala assim: Chico, os espíritos obsessores estão lotados aqui nessas jaulas, aqui nessa cadeia, porque trouxe meu filho para cá. Chorando, essa mãe fala com Chico. E Chico fala para ela assim: não, aqui na cadeia quase que não tem esses irmãozinhos menos atrasados. Não, porque eles já fizeram o que queria. É pegar o filho da senhora e colocar dentro da cadeia. E essa mãe vai chorando
E o Chico fala para ela: filha, enjoelha, ora a Deus, ora para a Mãe Maria Santíssima, porque uma prece de uma mãe arromba as portas do céu. Qual mãe que não aceita um pedido de outra mãe? Que é a Nossa Senhora, que é a mãe das mães. Fala com ela, fala diretamente com ela. E esta mãe vai e começa a orar. E passa ali um tempo, o seu filho sai da cadeia, com a sua pena cumprida, porque regrediu as leis, porque violou as leis. Então gente, tem que ser paga. Nós não fazemos um empréstimo no banco e temos que pagar este empréstimo? Deus é tão misericordioso que Ele parcela nossas dívidas também. Quando a gente faz uma malquerência, né? A gente fala de uma pessoa, a gente xinga uma pessoa, a gente briga com uma pessoa. Ali, às vezes, aquela pessoa fica magoada com nós vários anos. Mas só que um dia a gente vai mudando. Nós vamos melhorando. Porque nós não estamos na escola? E essa escola aqui não é para melhorar? Pois é, meus irmãos. Lembrando também da pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que fala assim para nós: qual o verdadeiro sentimento da palavra caridade? Como entendia Jesus? E os Espíritos respondem para o nosso querido codificador Allan Kardec: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A caridade, meus irmãos, segundo São Paulo, quando São Paulo fala para cada um de nós que devemos praticar a caridade, que ele pode, meus irmãos, como ele fala, que ele pode falar a língua dos anjos, ele pode entregar seu corpo para ser queimado, mas se ele não tiver caridade, serei como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Ele pode profetizar, ele pode falar a palavra de Deus, mas se ele não tiver caridade, se ele não tiver amor, não adianta. A caridade em primeiro lugar. E como que devemos fazer essa caridade? Como que devemos praticar essa caridade? Cada dia um pouco mais. Caridade, meus irmãos, às vezes a gente acha assim, não é só dar uma cesta básica, dar um dinheiro para uma pessoa que está com fome. Não, não é só isso, não. Às vezes a pessoa não quer nem comer. Às vezes a pessoa quer que alguém a escute. Sabe quando a pessoa vai ficando de idade, vai virando repetição, às vezes está com mal de Alzheimer, e a família às vezes já está cansada de escutar. Às vezes chega outra pessoa diferente, aquela pessoa começa a falar, só de você dar atenção àquela pessoa é caridade. É caridade, meus irmãos, é você apertar a mão do outro. Sabe aquela pessoa que está lá num prédio, faxinando, está lá no corredor, olhando o elevador, sobe, desce, não sei nem quantas vezes, e a gente entra no elevador, nem não fala com aquela pessoa. Às vezes uma pessoa maltrapilho, né? A gente passa por aquela pessoa, nem não enxerga. Isso é caridade, meus irmãos, enxergar aquela pessoa, conversar com aquela pessoa, estender a mão, bom dia, boa tarde, boa noite, é caridade. Ou será que nós vamos ficar na ignorância até quando? Porque, meus irmãos, amar aquele que nos ama é muito fácil. Eu chego para o meu filho, abraço, beijo, porque eu sei que ele me ama. Agora, chegar para uma pessoa que não gosta de mim e falar, me perdoa, não é fácil, não.
Mas se nós não começarmos fazendo isto hoje, não adianta nós orar, nós pedir a Deus o perdão. Ô Pai, me perdoa porque eu pequei. Aí ele diz no Evangelho, enquanto está a caminho com ele, com o seu adversário, vai lá, reconcilia com ele primeiro, depois leva a sua dádiva ao altar. Porque não adianta nada eu bater o joelho no chão, pedir a Deus o perdão, se eu não reconciliar com o meu adversário. Às vezes, muitas das vezes, a gente reza, oh meu Deus, leva o passe curador, o fluido divino para aquela pessoa que está no hospital. Ótimo, temos que orar sim. Mas eu imagino Jesus falando assim, vai lá você também. Vai lá ajudar aquela pessoa, pelo menos 1 hora, 2 horas, que está lá, às vezes até 1 mês, 2 meses, com aquela pessoa internada dentro do hospital. Isso é a caridade, segundo São Paulo. Porque, meus irmãos, criminoso, as pessoas achavam que o nosso mestre também era criminoso. Vocês lembram? Quando eles falavam assim, solta Barrabás e prende Jesus. Meus irmãos, ele era um homem justo. Ele só veio aqui trazer o amor, pregar o amor, a caridade, a igualdade, a benevolência. Foi isso que ele fez. Mas o que nós fizemos foi pregar o nosso Mestre Jesus na cruz. E Dimas, que era o bom ladrão, está no livro Boa Nova. Dimas, quando José e Maria é intuído pelo anjo para que ele saísse da cidade e fosse para o Egito, porque o nosso Mestre Jesus estava correndo risco de vida. Herodes decretou a lei que as crianças para menos de 2 anos de idade, todas eram para ser degoladas, todas eram mortas. E José e Maria viajam com o menino Jesus, muitos quilômetros a pé, e encontra com Dimas numa dessas montanhas, e Dimas vai, esconde o nosso Mestre Jesus em uma caverna. Depois, quando o nosso Mestre Jesus é crucificado, Dimas está do lado do nosso Mestre. Vocês lembram que ele foi colocado na cruz junto com 2 ladrões? Um era Dimas. E Dimas, quando olha para sua mãe e lembra que ele falou para sua mãe assim, mãe, eu vou arrumar um trabalho, depois eu volto. E vou casar com Esther, que era sua noiva. E Dimas vai, só que ele começa a assaltar as caravanas. E ele é pego. E aí é pena de morte para quem estava assaltando as caravanas e matando as pessoas. E Dimas vê a sua mãe lá embaixo, chorando, junto com sua noiva, e olha para Jesus, e Jesus está olhando nele. E ele fala assim, eu não sei por que eles te prenderam. Você não merece estar na cruz. Mas o meu colega sim. Nós contrariamos a lei. Nós fizemos tudo para estar aqui, mas você não. Você é um homem bom. Mas Jesus, por favor, pede a Deus que nos perdoa. E Jesus vai e fala para Dimas, pois hoje tu estarás comigo no plano superior. Pois é, meus irmãos, o arrependimento. Sabe aquela hora ali, que às vezes a pessoa está doida que a outra pessoa desencarna, porque a pessoa já não faz mais nada, já está paralisado, o seu cérebro já quase morrendo, está tudo paralisado ali há anos.
mas ainda existe um pouquinho de contas a acertar. E precisa que esta conta seja paga. Porque um minuto de arrependimento, meus irmãos, a gente livra de muitos anos de sofrimento. E temos que aqui, nessa escola aqui, arrepender aqui, enquanto estamos a caminho com outro. Pedir perdão agora, não sabemos amanhã estamos vivos. Porque estamos, meus irmãos, como um viajante, com a mala nas costas. Nós não somos daqui. Nós vamos voltar para a nossa casa. E será que estamos preparados? Igual Dimas arrependeu naquela hora ali? Jesus viu o arrependimento dele. Até naquela hora ali, na última hora, o nosso mestre Jesus ensanguentado. Mas ele viu, ele penetrou no espírito de Dimas e viu o arrependimento dele. É isso que precisamos, meus irmãos. Não condenar o criminoso. Não achar que o criminoso é pior do que nós. Hoje, nós, graças a Deus, não fazemos isso. Não matamos, não roubamos, não estrupamos. Mas em outras vidas para trás? Eu não falei aqui no começo, não li aqui, que uma hora a gente está na escola, uma hora a gente está na cadeia, uma hora nós estamos no hospital. O nosso planeta Terra, meus irmãos, é a bênção de Jesus, é a bênção do Pai, que deu para nós essa escola para nós poder melhorar. E em cada reencarnação, em cada encarnação que temos, melhoramos um pouco mais. Porque o que nós faz de bem para o outro, volta para nós. E o que nós faz de mal para o outro também, volta para nós. E o que queremos para a nossa vida? O mal ou o bem? Queremos, meus irmãos, mais coisas boas ou coisas ruins? Depois acontece alguma coisa, ou às vezes uma dor, um sofrimento, Deus o livre, um acidente. A gente fala assim, gente, mas eu não mereço, eu estou indo na casa espírita, eu tô fazendo caridade, eu estou dando cesta básica. Mas será, meus irmãos, quanto tempo mais vamos ficar com ódio em nosso coração? Quanto tempo mais nós vamos, às vezes, ficar com pensamento de vingança para com o outro? Quanto tempo mais, meus irmãos, vamos ficar errando? Vamos pedir a Deus para nos libertar destas mazelas, porque sabia que quando a gente fica com ódio tem cor, tem cheiro. Por isso que os nossos irmãozinhos menos atrasados percebem de longe, porque tem cor e tem cheiro. Diz que o ódio, quando a gente está brigando, entendeu? Com o nosso familiar, com o marido, esposa, quando a gente briga, que a gente está com aquele ódio mesmo, com aquela raiva que nos descontrola, que nos adoece, sabia que tem cheiro, tem cor? E este cheiro parece um enxofre, cheiro de enxofre. Por isso, meus irmãos, devemos nos policiar, ver aquela pessoa que está com ódio e vamos fazer silêncio. Esta semana passada eu tive em Sacramento, Minas Gerais, em um congresso, 3 dias. Meus irmãos, eu vou falar para vocês. Nossa, eu achei assim, parece, sabe quando a gente está suspensa do chão? Foi as palestras. E o tema das palestras, meus irmãos, foi o seguinte: o silêncio. Vamos fazer silêncio. Lembra quando Jesus
estava ali quase na hora de ser crucificado, Jesus não falava, Jesus fazia silêncio. Lembra quando Paulo começou a predejar Estevão? Estevão não falou nada. Porque para Paulo, Estevão era um perseguidor, era um criminoso. Porque Paulo de Tarso não sabia, não conhecia ainda o que era o poder de Deus. O que Jesus trazia em seu coração. E Estevão também. Por isso, queridos irmãos, vamos manter o silêncio. Lembra também daquela passagem daquele homem que estava caído e veio um senhor, colocou aquele homem que estava ali jogado ali no chão, colocou-se no seu cavalo, deitou-lhe óleo, azeite nas suas feridas, colocou em cima do seu cavalo e levou para uma hospedaria. E disse: trata muito bem deste homem. Eu vou te dar um tanto de dinheiro aqui, mas depois, se ficar mais caro, eu te pagarei quando regressar. Ele não perguntou se aquele homem que estava ali caído, meus irmãos, o que ele tinha feito? Será que ele, Ele não quis saber. Ele só pegou ele, colocou em seu cavalo e levou para que ele pudesse ser curado. Às vezes nós perguntamos, questionando, a gente vê uma pessoa passando por dificuldade, a gente quer saber, o que foi que aconteceu? Por que você está assim? Ah, vai ser boba, Sá. Não precisa ficar assim não. Meus irmãos, uma dor de uma unha encravada, para nós pode ser pequena, mas para quem está sentindo, é muito grande. Então devemos fazer silêncio com a dor do outro e ajudar o outro no que for preciso. Chico Xavier, certa vez, conversando com uma mãe, e ela falou para o Chico, ela fez muita economia, gente. Muito tempo ela foi juntando um dinheirinho para poder vir até Uberaba ver o Chico, para ver se conseguia uma carta psicografada do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E ela vem, de madrugada vai para a fila e pega a primeira, e recebe a primeira senha. A hora que está quase na hora dela, que ela está ali na fila, ali o dia inteiro, porque eram milhares de pessoas que queriam ver o Chico. Queria receber uma mensagem do teu ente querido. E aquela mulher ali, estava quase na hora já dela conversar com o Chico. Chega uma mãe desesperada em um carro, um carro muito bonito, gritando e falando: Chico, me socorre. Teve um acidente e meus 2 filhos morreram. E aquela mãe tem dó, tem amor, e ela passa aquela primeira ficha para esta mãe. Ela raciocina o seguinte: meu filho cometeu um suicídio. Os filhos dela não. Os filhos dela não queriam morrer. Eu posso passar a ficha para ela. E ela passa a ficha. E ela volta para casa, porque no outro dia ela tinha que vir embora, porque ela não tinha dinheiro mais para pagar o hotel. E quando é 2 horas da madrugada, bate na sua porta do seu apartamento. E ela abre a porta e era um mensageiro de Chico Xavier, falando com ela o seguinte: Chico está te esperando. E ela: não, eu não tenho mais ficha. Não, mas ele mandou me buscar a senhora. Olha para vocês verem, gente, Chico sabia o endereço. Emanuel soprava no ouvido dele. Por isso precisamos, meus irmãos, saber quando é a primeira pessoa que fala em nosso ouvido,
se é bom ou se é mal. E ela acompanha o mensageiro, chega lá, Chico abraça e fala com ela: seu filho está aqui e quer te escrever. E o Chico começa, com aquela mãozinha abençoada, começa a psicografar a carta do filho dela que cometeu o suicídio. E falando para ela assim: mãezinha, quando a senhora passou a ficha para aquela outra mãe que estava desesperada, Emanuel foi lá na zona umbralina, no escuridão, aonde eu estava, pegou na minha mão e disse: vamos, filho, sua mãe te espera. Estou aqui, mãe. Eu sei que eu regredi a lei de Deus, que eu cometi um ato, mãe, que não tem perdão. Lógico que Deus perdoa, né, gente? Mas só que ele não sabia, ele ainda não conhecia. Por isso estou aqui pelo seu amor, pela sua prece, por este coração gigante que a senhora tem. Estou aqui para te escrever que já passei maus um bocado. Porque eu achei que o sofrimento que eu tinha com a morte ia acabar. Eu nunca imaginei, mãe, que a vida continua. E que o sofrimento agora ia ser muito pior. Mas eu vou voltar, porque Deus vai me perdoar. E eu pegarei novo corpo, quando assim Deus me conceder uma nova oportunidade. Por isso, queridos irmãos, devemos ajudar aqueles que estão com pensamento de suicídio, aqueles que estão, meus irmãos, com depressão, aqueles que estão, meus irmãos, encorrentados pelos vícios. Não vamos julgar. Vamos fazer igual aqui no Evangelho. Fala para cada um de nós. No capítulo 11, caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade, meus irmãos, para com os criminosos, não é nós julgar, não é nós condenar. Porque se nós condenar estes espíritos que já estão adoecidos, já estão doentes, em vez de nós ajudar, nós condenar, como que ele vai melhorar? Como que nós vamos melhorar? Nós melhoramos se nós ajudar o outro. Nós só ganhamos quando nós ajudamos o outro. E aqui fala mais ou menos assim: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Jesus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros princípios da sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensais que sois mais repreensíveis, mais culpado que aqueles os quais recusais o perdão e a comiseração? Porque frequentemente eles não conhecem Deus como conheceis, e ele será pedido menos que a vós. Pois é, meus irmãos, a caridade, devemos praticar ela todas as horas e todos os momentos, não olhando a quem. E a prece para os criminosos é o seguinte: Senhor Deus de misericórdia, não repilais esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens pode atingi-lo. Entretanto, não isentou a vossa justiça. Se seu amor não foi tocado pelo remorso, erguei a venda
que lhe oculta a gravidade das suas faltas. Possa o seu arrependimento encontrar graça diante de vós e aliviar o sofrimento da tua alma. Possa também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe a esperança e a consolação. Inspirai-lhes o desejo de reparar as suas más ações numa nova existência e dar-lhe a força de não sucumbir nas novas lutas que empreenderá. Senhor, tenha piedades dele. E é isso, meus irmãos, o nosso estudo de hoje vai chegando ao fim. Agradeço a todos vocês por me ouvir e que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos.